Boa tarde, irmãos. Espero que estejam todos bem. Nossa reflexão é em Lucas 10, 25 a 37, dividido em duas partes. Parte A e a última parte, parte B. Parte A são os seguintes versos. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso, e viverás. O doutor da lei que se levanta é um professor da lei, que muitas vezes, como aqui, se levanta como um debatedor das questões da lei. Observe que o escritor nos conta que ele fez uma pergunta e ele está tentando Jesus. Ele não pergunta para aprender, ele provavelmente já sabe a resposta, mas ele pergunta para contender, para testar Jesus, ou mesmo, quem sabe, para ver se pegava Jesus em alguma falha de interpretação. A vida espiritual desse homem estava apenas no âmbito mental, das ideias, das discussões, dos debates e das questões. E a vida espiritual precisa se desenvolver no chão da vida, na praticidade daquilo que nós aprendemos. E nós, os cristãos, muito facilmente, porque possuímos algum conhecimento das Escrituras, e quanto mais conhecimento você possuir, quanto mais você ler, mais estudar, isso pode funcionar para você dessa forma. Nos tornarmos nada mais do que professores, nada mais do que debatedores, do que investigadores e perscrutadores de questões difíceis das Escrituras, nos testando uns aos outros, propondo questões significativas ou não, mas questões essas que não queremos levar para o chão da vida, para a estrada da vida. Tal conhecimento da Escritura sem amor não edifica e nem une, mas destrói e separa. Porque, como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8:1, quando ele escreve a uma igreja que conhecia tudo, sabia muito, mas amava uns aos outros muito pouco, ele diz que o conhecimento, dessa forma, ele ensoberbece. Porque o conhecimento sem amor nos faz superior aos demais. E o doutor da lei queria testar se ele era superior ou não em conhecimento. Conhecimento sem amor nos faz sentir-se superior, mas conhecimento com amor a Deus e ao próximo nos torna servos uns dos outros. Então Jesus sai do campo da teoria, do debate, da investigação, da pergunta e vai para o campo prático. Jesus vai direto ao ponto e, ao ouvir a resposta dele, diz: Respondeste bem, mas não é sobre responder bem, não é sobre debater, sobre investigar, sobre saber na teoria o que é,
Jesus diz: faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Não é responde correto, não é estuda certo, não é entende bem apenas, é faze isto e viverás. Logo, se queremos ter vigor espiritual, se queremos provar o que é vida espiritual, não é apenas conhecendo, debatendo e estudando, numa eterna escola dominical, numa eterna EBD que nunca vai para o campo da vida, mas obedecendo, faze isto e viverás. Porém, você e eu, quando nos propomos a obedecer e vamos com aquilo que aprendemos para o chão da vida, para a nossa segunda-feira, para a nossa terça-noite, para o nosso domingo às 9 da noite, nós percebemos que falhamos muitas vezes, que não conseguimos fazer tudo aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. E aí precisamos, vez após vez, ir aos pés de Jesus, o nosso Salvador, que nos livrou da condenação da lei. As Escrituras não apenas são sobre Jesus, porque Jesus disse que as Escrituras testificavam dele, mas as Escrituras nos levam a Jesus todo o tempo. Como Paulo diz em Gálatas, porque o objetivo da lei é Cristo. O objetivo da Escritura é nos levar a Cristo. A Escritura, Paulo compara ela à lei como uma babá que pega um bebê pela mão e o leva a uma escola. Nesse caso, a lei nos toma pela mão, nos convence do nosso pecado e nos leva até Jesus para sermos perdoados. Quando nós obedecemos à lei, nós nos aproximamos de Jesus no nosso caráter, quando o nosso caráter se conforma ao dele. Quando, porém, nós desobedecemos à lei, ainda assim a lei pode nos levar e nos aproximar de Jesus. Na confissão do nosso pecado, nós vamos até Jesus. Na convicção do nosso pecado, nós vamos até Jesus. Porque ele, como eu vou ler, é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque ele é o nosso advogado ao lado do Pai. Então, quer quando acertamos, nós vamos até Jesus, quer quando erramos, nós vamos até Jesus. De maneira que é até Jesus que nós vamos todas as vezes, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, que quando você desobedecer, você pode ir até Jesus ainda. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o nosso sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque nós vamos até o trono de Deus para pedir a Deus tantas coisas, para pedir a Deus saúde, para pedir a Deus proteção, para pedir a Deus emprego, para pedir a Deus sucesso, para pedir a Deus que providencie e nos ajude nas nossas necessidades. Mas é provável que ultimamente nós temos esquecido de ir até Deus por causa das nossas fraquezas e por causa dos nossos pecados, e esquecido que Deus é, sobretudo, o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas falhas. 1 João 2:12 diz que mesmo quando você desobedece, você pode, você deve e você é ordenado ir até Ele. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Vá até as Escrituras e deixe as Escrituras te levarem até Jesus. Toda leitura das Escrituras que não nos leva aos pés de Jesus é uma leitura feita errada. Vá até as Escrituras e deixe as Escrituras te levarem até Jesus, aproximando teu caráter do Mestre quando você obedece, ou te levando até Ele como um pecador que precisa de perdão e transformação. Mas quando lemos as Escrituras corretamente, as Escrituras não são um ponto final, elas são a ponte que nos leva até o nosso destino, Jesus, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e o nosso advogado que está ao lado do Pai. Ao dizer também para esse estudioso, faze isto e viverás, Jesus golpeia ele. A espada da sua boca o transpassa. É um golpe na pretensão desse estudioso, que está procurando saber o que faz para herdar a vida eterna. Por quê? Gálatas 3, 10 e 11, Paulo citando Deuteronômio, escreve o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado, aceito, recebido, declarado justo diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não viverá, não dependerá, não confiará na sua sujeição perfeita à lei, mas confiará em Cristo. Faze isto e viverás, Jesus diz para o estudioso. Mas ele não precisa só fazer uma vez, duas vezes, ele precisa permanecer o tempo todo nessa lei. Faze isto e viverás. E aí ele sabe que não faz. E se não faz, não vive. E se não vive, está morto por não fazer. Mas há esperança para os mortos. Há esperança para os mortos. Porque mesmo os mortos podem ter esperança e confiar a ouvir a voz daquele que diz aos mortos: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não esqueça disso, que Jesus dialoga com os mortos espirituais. É com os mortos que ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em outra vez ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida é porque estava morto. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Faze isto e viverás. Ele não faz e está morto, mas Jesus dialoga com os mortos e dá ordem aos mortos para que ressuscitem e que tenham vida nele. Porque a vida do Pai está nele, e ele dá a vida dele àqueles que creem nele. O estudioso fariseu, esse doutor da lei, deveria se aproximar de Jesus não com presunção de certo, ou querendo se inocentar quando ele tenta se justificar quem é o meu próximo, mas clamando por um Salvador, pois ele é fraco e impotente para permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Como nós, ele carece de alguém que permaneça por ele em todas as coisas da lei. E depois ainda, que esse alguém permaneça na cruz, recebendo a punição dos seus pecados para que ele herde a vida eterna. Ele carece de alguém que seja perseverante na obediência como Jesus, e perseverante em receber a punição como Jesus.
Jesus ficou firme obedecendo em meu lugar. Jesus ficou firme obedecendo em teu lugar. E depois ele ficou firme na cruz, recebendo a punição que nós deveríamos receber. Jesus ficou firme. Por isso estai, pois, firmes. A pergunta mal formulada do estudioso. Pergunta mal formulada. A pergunta não é o que eu farei para herdar a vida eterna, mas ele teria perguntado melhor se dissesse o que Deus fez por meio de Cristo para me dar gratuitamente a vida eterna. Ele colocou Cristo no lugar que ele deveria estar. A pergunta melhor seria: não o que eu farei para herdar a vida eterna, mas em quem eu posso confiar? E de quem eu dependerei para receber a vida eterna que eu sei que não mereço? E a resposta é Cristo. Não é sobre uma obra sua, mas sobre crer na obra de Cristo. Não é sobre o que você precisa fazer, mas sobre o que Cristo fez primeiramente. No fim das contas, a nossa casa está firmada na rocha, não porque nós fazemos tudo certo, mas porque Cristo fez tudo certo. É sobre o que ele fez que se firma a sua vida. Parte A encerrada. Eu vou tomar um gole de água e gravar a parte B. Parte B. O doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? O que usou de misericórdia para com ele é o seu próximo. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. De novo a praticidade. Então permaneceu no fariseu, no doutor das leis, dúvidas infrutíferas e fugidias. Dúvidas. Quem é o meu próximo? O estudioso tenta se justificar. O doutor da lei tenta se inocentar, porque aparentemente tem uma dúvida. E quem sabe, porque não sabe exatamente quem é o seu próximo, não consigo amá-lo. Se soubesse, o amaria. Dificilmente é sincera a dúvida. É uma dúvida para tentar se justificar. É uma dúvida para tentar fugir da realidade, é uma dúvida para tentar fugir da vida. Cuidado com as suas dúvidas, se elas são sinceras ou se elas são escapes seus. Ao invés de tentar se justificar, ou se explicar, ou se auto-enganar, poderia apenas confessar que não amava a Deus nem o seu próximo. E pedir perdão, porque ali estava diante dele aquele que Davi descreve nos Salmos 86 e 5. Não precisava se justificar, não precisava se explicar, não precisava se enganar, nem tentar enganar. Estava diante dele aquele que Davi descreve. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Que desperdício de tempo!
estando diante de nós o Deus que pode perdoar, que é rico em benignidade para com todos aqueles que o invocam, nós gastarmos tempos em explicações e justificações dos nossos pecados, quando poderíamos apenas dizer de coração contrito: perdoa-nos, Senhor. Então Jesus vai contar essa parábola surpreendente, onde quem faz o que é certo e entende quem é o seu próximo não é um doutor da lei, não é um levita, não é um sacerdote, não é alguém do âmbito religioso, de dentro do templo, mas justamente um daqueles que eram vistos pelo doutor da lei, pelo levita, pelo sacerdote, como um judeu de nível inferior, como alguém moralmente inferior, um samaritano. O choque dessa história seria similar se eu contasse para você que havia na rua um homem jogado na calçada e que o pastor da Igreja Batista de Vila Nogueira passou de largo, foi ao culto, que o pastor da Igreja Presbiteriana passou de largo, foi ao culto, mas que descendo um ateu, o ateu socorreu. É essa o choque que a história quer causar. Agora, venhamos e convenhamos, em tempos de pandemia, o levita não tem a desculpa de quem tem o que fazer no templo, e nem o sacerdote, porque o templo está fechado. No entanto, na estrada da vida há sempre gente caída aguardando socorro. Porém, nós ficamos obcecados com a ideia de servir a Deus exclusivamente no templo. Lamentamos o lockdown. Agora não vejo a hora de acabar o lockdown para servir a Deus no templo e aprender no templo e debater no templo e tirar dúvidas no templo e descobrir no templo quem é o meu próximo, quem é o meu próximo. Agora o templo está fechado. O templo está fechado. E a estrada da vida tem um, tem dois, tem 3.000 enlutados por dia. Tem desempregados, tem carentes. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Não é aquele que vai te ajudar. O teu próximo não é aquele que vai te ajudar. O teu próximo é aquele com o qual você vai usar de misericórdia. Você é próximo de alguém? Tem alguém com quem você tem usado de misericórdia? Ou muitos alguém com quem você tem usado de misericórdia? Você é próximo de alguém ou você tem se tornado distante de todos? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Você não está perto de Deus se não está próximo de ninguém. Talvez alguém na sua casa aí mesmo está caído na estrada da vida e precisa da sua ajuda. Não está lá fora na rua, está na sua casa. Vai lá, ata-lhe as feridas, deita-lhes azeite e vinho, leva para uma estalagem e cuida dele. Quem é o teu próximo? Com quem você vai usar de misericórdia? A questão não é ter todas as suas dúvidas esclarecidas, mas fazer para outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Não espere o templo abrir. Não espere o lockdown acabar. Não espere a pandemia passar. Sirva a Deus, servindo as pessoas que estão caídas na estrada da vida. Faze isto e viverás. Amém.